Shalom, shalom, Shlama de Maria, Shalom de Morió, Shalom Lunai, a paz do Senhor. E aí, meus irmãos, como vão vocês? Hoje nós vamos falar sobre o nome de Deus, da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, Ruach HaKudsha ou Ruach HaKudsha. Há uma tese que defende o fato de que no aramaico, Ruach HaKudsha ou Ruach HaKudsha, principalmente no aramaico siríaco oriental, essa expressão Ruach HaKudsha, segundo os aramaicistas, boa parte deles, quase que na sua totalidade, o significado é que esteja no gênero feminino e seria, segundo eles, um lado tenro, um lado mais compassivo de Deus. Essa expressão Ruach HaKudsha, esse nome, para alguns, pelo fato de estar no gênero feminino, eles acreditam que seja Deus usando uma forma mais branda de se reportar aos seres humanos. E nós sabemos que, independente da gramática, Ruach HaKudsha é o Ruach HaKudsha ou Ruach HaKodesh em hebraico, que traduzido é Espírito Santo, é o Espírito da verdade que o mundo não conheceu, é o Espírito que veio sobre o Messias, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito da graça, o Espírito da vida, o agente transformador do avivamento. Não existe avivamento sem o Espírito Santo, não existe missões transcultural nem local sem o Espírito Santo. Nós vemos lá em Atos, quando ele diz, separa para mim Paulo e Barnabé, nós vemos ali que é uma pessoa de fato que estava na criação com Deus Pai, porque o Espírito de Deus se movia por sobre as águas, ou pela face das águas, sobre a face das águas. Veru Elohim merhepet al penei hamai. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então ele estava conservando a parte da criação, no caso as águas. No aramaico ele merapa, ele aprisionava sobre a face das águas. Isso traz uma interpretação de que, com a queda dos anjos, eles foram precipitados do céu à terra primária, que foi destruída, se tornando torvo-vavorro, sem forma e vazia. E daí é preciso uma recriação da terra. E nesse ínterim, o Espírito de Deus, o Ruach HaKodesh, o Ruach HaKudsha, o Ruach HaKudsha, ele aprisionava os demônios nas águas. Merapa, ele aprisionava, certo? Então, nós vemos a ação do Espírito Santo de Bereshit a Haitegalut. Nós vemos a ação do Espírito Santo de Gênesis a Apocalipse, de Sifra de Berita até Guilian. Seja independente do idioma, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos a ação direta do Espírito de Deus. E cremos, segundo as Escrituras, que Deus é o escritor da Bíblia, Jesus é o tema da Bíblia e o Espírito Santo, ele é o intérprete. Você pode ter 1000 anéis de teologia. Se o Espírito Santo não estiver sobre a sua vida para dar interpretação do texto, para dar um sentido da mensagem que é lida, quer seja para você, quer seja para outrem, não vai ser útil de nada, você não vai entender quase nada ou praticamente nada, porque sem o intérprete nós não entendemos nada da Bíblia. E é necessário que levemos uma vida espiritual, porque Deus é Espírito e os seus adoradores o adoram em Espírito e em verdade. Então, se Elohim é Ruach, se Elohim é Espírito, ele é invisível, ele é vento, não podemos ver, mas podemos sentir. Se Deus é Espírito,
nós lembramos que o nome do Espírito Santo é Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh no hebraico. No aramaico, Ruach HaKodesh ou Ruach HaKodesh, que significa Espírito Santo. Então Deus é santo, Deus é Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele age de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis ele conservava as águas. Em Êxodo ele desceu sobre os que foram selecionados para dividir o Espírito que estava sobre Moisés. Quer dizer, na Torá, isso permeia o livro de Bemidbar, no deserto, Números. Então, nós vemos em todos os livros, em todas as histórias, a ação do Espírito. E não podemos descartar o fato de que o Espírito Santo é Deus, ele é o Paracletos, ele é o Consolador que Jesus prometeu que enviaria, um semelhante a ele, um igual a ele, que falaria o que ouviu dele. Nós vemos isso lá na oração sacerdotal de Jesus, quando ele diz: eu não peço que tire eles do mundo, mas que os livre do mal. E ele promete a nós um Consolador. Eu vou para o Pai, mas não vou deixar-vos órfãos. Enviarei um que é semelhante a mim. O Espírito Santo de Deus que o mundo não conheceu. E é Ele que está conosco, é Ele que nos ensina todas as coisas. Ele pode vir na nossa vida como óleo para nos ungir para uma missão específica no ministério eclesiástico. Ele pode vir nas nossas vidas como fogo para avivar a chama do evangelismo, a chama do Pentecostes, a chama da adoração. Ele pode vir também na forma que ele apareceu para o Messias, do pombo, simbolizando a pureza. Ele pode vir também na forma de água, as águas purificadoras que Ezequiel falou, as quais purificam o homem de toda impureza. Ele pode vir também como vento, que é um dos símbolos principais do Ruach HaKodesh. O vento, não sabemos de onde vem, não sabemos para onde vai, não podemos ver, mas podemos sentir. Não podemos deter, não podemos reter o vento. Então o vento vem e vai para onde quer, e ninguém pode detê-lo. Não vemos, mas sentimos. Então o Espírito Santo, que é Deus, a terceira pessoa da Trindade, e muita gente quebra a cabeça com essa questão de primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. E é uma coisa simples. A água no estado sólido, líquido e gasoso, mudou o estado, mas é água. Está entendendo o mistério? Então, Deus é Deus e pronto. Pode ser o Pai, pode ser o Filho, pode ser o Espírito Santo. É Deus. É o ser todo-poderoso, cujo vernáculo humano não é páreo para descrever, para subscritar, para explicar o que é, para dar um sinônimo a Deus, né? Ele é muito poderoso, ele é santo e o seu reino é para sempre. Enfim, o Espírito Santo de Deus, ele é como o vento, você não pode deter. Você não sabe onde ele vem nem para onde vai. E quem é guiado pelo vento anda pela fé e não pela vista. Porque você não sabe de onde veio nem para onde vai, mas você tem certeza que aquele que te chamou, ele sabe te guiar, ele sabe para onde te conduzir. Então, quem confia no Senhor, ele é como o vento. Então, se alguém lhe perguntar, me mostre o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele faz com que nós produzamos, com que a árvore que somos nós, produza frutos dignos de arrependimento. E o fruto do Espírito, observe que está no singular, o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, aparentemente são vários, mas não. Todos aqueles elementos compõem o fruto do Espírito. Só podem ser produzidos por uma árvore que esteja injetada na videira verdadeira, que é Cristo, que esteja sendo cultivada pelo agricultor, que é o Pai, e que tenha, glória a Deus, e que tenha um Espírito Santo, que é Ele que vai fazer com que esses frutos sejam produzidos, é Ele que vai dar vida a essa planta. Ele vai ser mais do que uma simples
seiva bruta ou seiva elaborada. Então é isso aí. Nós somos uma árvore e precisamos do agricultor cultivando a árvore. Precisamos estar injetados na videira verdadeira. E precisamos do agente do avivamento, dando vida e fazendo com que os frutos apareçam. A árvore boa dá frutos bons. E nisso se conhece a árvore que está injetada na videira verdadeira, porque Deus é bom. Certa vez um jovem chegou para Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? No aramaico ele disse: malpana tava. Essa expressão malpana tava significa maravilhoso mestre, excelentíssimo mestre. E naquele tempo era normal saudarem os saduceus e os escribas com essa expressão. E eles se enchiam de ego, ele massageava o ego dos fariseus e dos escribas. Ouvia alguém dizer, malpana tava. Só que Jesus, ele não aceita a glória de homens. Tudo que ele faz é para enaltecer o nome do Pai. Ele estava ensinando para nós que devemos levar uma vida irrepreensível para que agrademos não a homens, mas ao Pai. Se quando você louva para os homens dizer se você louvou bem ou mal, esse louvor não vai chegar a Deus, porque o louvor para Deus tem que ser direcionado para Ele, não para os homens. E Deus sonda o coração, Ele sabe quando alguém está louvando para Ele e quando alguém está louvando para mostrar que canta, para que os homens o aplaudam, né? E para reter a glória que é devida a Deus para si. E mesma coisa quando alguém vai ministrar a palavra. Vai ministrar a palavra e essa palavra ela vem de Deus. E quando essa pessoa ela pega os méritos do que ela ministrou para si, quando ela prega visando o que vão pensar da pregação dela, então essa pessoa não é profeta enviado do Senhor, porque nós vemos na Bíblia Elias, quando ele dava a mensagem, ele não estava nem aí o que é que Acabe, o que é que Jezabel ia pensar. Ele queria saber se Deus ia gostar do que ele fez. Deus mandou, eu obedeço. Era esse o lema de Elias. E tantos outros, né? Como Amós. Quando Amós chega lá no Reino do Norte, em Jeroboão 2, e ele diz as palavras do Senhor para Jeroboão, ele não estava nem aí se Jeroboão não ia gostar, se Jeroboão ia prender ele, ia matar, não estava nem aí. Ele queria saber se Deus ia se agradar dele ter obedecido a Deus, né? Então, fazendo as coisas para Deus e não para homens, né? E é isso aí, é o Espírito Santo que nos guia, ele que nos aviva, ele aviva a obra nos últimos tempos. O profeta disse, né? Aviva os nossos dias como antes. Só o Espírito Santo tem esse poder de ação renovadora. O Ruach HaKodesh, o Ruach HaDekutia, o Ruach HaDekutia, que apesar da questão gramatical, que é muito comentada entre os aramaicistas e alguns hebraístas que defendem a tese da questão do gênero, na palavra Ruach HaDekutia, então isso não tem nada a ver. Se a gente for para o contexto bíblico, é Deus. E nada a ver essa questão de gênero feminino, quando o assunto é a terceira pessoa da Trindade, o Paracletos, o Consolador, enviado pelo Messias, para não deixar a sua igreja órfã. Você não está só, o Espírito Santo está com você. Aí você diz, mas, meu irmão, eu tenho que estar com mais uma pessoa, mais duas, para o Espírito Santo vir até mim, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, é que Deus vai estar no meio. Não, isso aí é na questão da lei de Moisés, que tinha que ter 2 ou 3 para questão de julgamento. Mas enfim, o que importa é a gente saber que o Espírito Santo é Deus, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele tem emoções, ele tem pensamento, ele toma suas decisões, ele sente, ele é super racional, porque ele é Deus, ele nos criou, ele é o Todo-Poderoso. Então, não somos triteístas, somos teístas, mas cremos que Deus
o único Deus, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Sim, o Senhor é um, mas são 3 pessoas em uma. Então Deus é o Pai, Hashem, o Filho, Yeshua HaMashiach, e o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh. Então, Alohu ou Alaha, que é Deus, Ishomeshir, Ishomeshira ou Yeshumeshiro, que é Jesus, e Ruach HaKodesh, o Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo. Deus é um só, mas são 3 pessoas em um. Lembra que quando Felipe, se eu não me engano, ele pergunta ao mestre, mostra-nos o Pai, ele diz, eu estou com você há tanto tempo e você me pergunta, mostra-nos o Pai, porque ele, o Pai e o Espírito são um, e em Jesus habita toda a plenitude da Trindade. Ah, eu quero conhecer o Espírito Santo. Conheceu Jesus, você conhece o Espírito Santo. Eu quero conhecer o Pai. Conheceu Jesus, você conhece o Pai. Porque nele habita toda a plenitude da Trindade. Então é isso aí, que o Espírito Santo, que é Deus, e de acordo com Mateus a gente pode dizer que Deus ele é macho, né? No sentido do sacrifício de Cristo, sacrifício não, o sistema, né? Da aliança abraâmica, a Brit Milá, onde Jesus ele foi circuncidado e tinha todo um sistema para esse ritual de circuncisão para o filho varão. Somente o filho varão passava por essa questão da circuncisão. E aí a gente tem o fato de que Deus, falando de uma forma bem cearense, Deus é macho, Deus é varão de guerra. Ele é o Allah Gebara. Amém? Então Deus continue abençoando. É isso aí. O Espírito Santo, que é Deus, continue abençoando a cada um de nós.